Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Passando para trazer o resumo da leitura de hoje. Hoje nós vamos ler o capítulo 13, 14 e 15 do Evangelho de Mateus. No capítulo 13, Jesus ele começa a falar em parábolas, e ele vai falar sobre a parábola do semeador, e ele vai dizer que o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, parte da semente caiu na beira do caminho, as aves vieram e comeram, outras caíram em solo rochoso, e logo ela cresceu, por não ter raiz. Quando saiu o sol, ela queimou e secou. Outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos junto com a semente, os espinhos sufocaram ela e ela morreu. E por fim caiu em boa terra, e produziu frutos de 100, 60 e 30 por um. Logo depois os discípulos pedem Jesus para explicar a parábola. Jesus explica então que a semente à beira do caminho é aqueles que ouvem a palavra, mas logo o inimigo vem e rouba a semente, rouba a palavra do coração daquelas pessoas para que não entendam. A que cai em terreno pedregoso é aqueles que recebem com alegria a palavra, mas por não ter raiz, quando o sol nasce, quando vem as dificuldades da vida, logo ela seca e morre. Aquele que caiu entre os espinhos é aquele que, ao receber a palavra, é sufocado pelas coisas desse mundo, e assim a palavra também não floresce, não dá fruto. E por último, aquele que recebeu a palavra, boa terra, é aquele que produz fruto a 100 por um. Jesus vai falar sobre a parábola do joio. Ele vai dizer que enquanto todos dormiam, veio o inimigo e lançou o joio ali naquela terra, juntamente com o trigo. E quando cresceu, eles perguntaram: Senhor, de onde veio esse joio? E ele disse: o inimigo plantou. Mas Jesus vai dizer que não pode se arrancar, porque ao tentar arrancar o joio, o trigo será arrancado junto. E ele diz: olha, deixa que cresce junto. E no final nós ataremos o joio em feixes e os arrancaremos e juntaremos o trigo no celeiro. Jesus vai falar da parábola do grão de mostarda e vai dizer que é o menor dos grãos, mas quando nasce se torna a maior das hortaliças. Lembra que todas essas parábolas é conhecido como as parábolas do reino. E é interessante que, diferente do que muitos pensam, Mateus ele vai dizer que Jesus falava em parábolas não para facilitar o entendimento das pessoas, mas para dificultar, para que se cumprisse a profecia. Jesus abria a sua boca em parábolas, para que ouvindo eles não entendessem. E hoje, quando nós temos a explicação das parábolas, é fácil de entender. Mas se você olhar mesmo a palavra de Deus, todas as parábolas, até as mais simples, os discípulos tiveram que pedir a Jesus que explicasse, porque eles não compreendiam. Logo depois Jesus vai para casa, os discípulos pedem para explicar a parábola do joio. E ele vai dizer que o trigo são os filhos do reino, enquanto o joio são os filhos das trevas. E ele diz que o joio, quando estiver maduro, ele será colhido e lançado no fogo. E os anjos do Senhor passarão e juntarão o trigo no celeiro, referindo-se à salvação. É interessante que o joio e o trigo crescem junto, né? E só o Senhor pode distinguir entre ambos. Jesus vai falar sobre a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Ele vai dizer que o reino dos céus é como alguém que, achando grande tesouro, vende tudo que tem e compra aquela terra por causa daquele tesouro. Assim também a pérola, achando uma pérola de grande valor, ele vende tudo que tem e encontra aquela pérola. Ele vai dizer que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e colhe todo tipo de peixe, mas é no barco, ou na praia, que os peixes serão escolhidos e serão separados os cestos bons, e aqueles que são ruins serão lançados fora, referindo-se novamente à salvação e à condenação. Jesus então chega em Nazaré e ali, ao pregar para aquele povo, a pregar para os seus familiares, ele é rejeitado entre os seus por causa da familiaridade. Eles diziam: não é esse o filho de José e de Maria? Não estão entre nós seus irmãos e suas irmãs? Eu acho interessante que o capítulo 13 termina dizendo: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A incredulidade daquele povo, por tratar Jesus como algo banal, como algo comum, impediu que aquele povo recebesse os milagres do Senhor. E nós começamos o capítulo 14 de Mateus falando sobre a morte de João Batista. João ele havia sido preso por Herodes porque ele acusava Herodes, dizendo que não era lícito ele dormir com a mulher de seu irmão. E ali numa festa, de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou de tal modo que agradou a todos que ali estavam. E Herodes, sob juramento, prometeu dar o que ela quisesse, até metade do seu reino. Influenciada pela mãe, ela pediu a cabeça de João Batista. E embora Herodes considerasse João profeta, por causa do juramento ele teve que cumprir a sua palavra e João foi decapitado. Quando Jesus fica sabendo disso, ele retira os seus discípulos para um lugar deserto,
Mas a multidão, sabendo aonde ele estava indo, vai até ele. Quando ele desembarca, a multidão estava ali. Jesus, então, ele se compadece daquela multidão, porque eles eram ovelhas que não tinham pastor. E Jesus, então, prega para aquele povo. Ao cair a tarde, os discípulos chegam até Jesus e falam: mestre, manda a multidão embora para que eles vão comprar comida. E Jesus fala: olha, deem vocês mesmos de comer. O que vocês têm? E os discípulos respondem: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala: trazei-me. E tomando então os pães e os peixes e abençoando, entrega aos discípulos, e os discípulos repartem à multidão. E ali acontece a primeira multiplicação de pães e peixes. E a palavra de Deus vai dizer que os que comeram foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Logo a seguir, Jesus está despedindo a multidão e ordena que os discípulos vão na frente, que eles embarquem e passem para o outro lado. Ao terminar de despedir a multidão, Jesus sobe ao monte para orar. E quando está de noite, uma grande tempestade vem sobre o barco. E num determinado momento, quando as ondas davam contra o barco e ele estava prestes a afundar, Jesus vem andando por cima do mar. E os discípulos, ao verem, ficam assustados, pensando que era um fantasma. E Jesus então acalma eles e diz: não tenha medo, sou eu. Pedro então fala: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus fala: Pedro, venha. Pedro, pulando do barco, anda sobre as águas. E quando ele olhava para Jesus, ele andava, mas em determinado momento ele tira os olhos do Senhor e começa a olhar para a tempestade, e ele começa a afundar. Jesus, então, estendendo a mão, toma Pedro, o coloca de pé e o leva seguro para o barco. E é interessante que assim também é na nossa vida. Enquanto nós olhamos para Jesus, nós conseguimos vencer as tempestades. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, a nossa fé vacila e nós começamos a afundar. Mas graças a Deus que mesmo afundando nós podemos clamar ao Senhor e Ele vem nos socorrer. Quando Jesus entra no barco com o seu discípulo, a tempestade se acalma e todos ficam maravilhados e o adoravam, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Jesus então desembarca seus discípulos em Genezaré, na terra dos Gadarenos, e ali vieram uma multidão com seus enfermos para que pudesse pelo menos tocar nas vestes de Jesus. Lembra que a primeira vez que Jesus estava lá, eles imploraram que Jesus saísse da sua terra. Mas aqueles homens endemoniados que haviam sido libertos pregaram sobre o Senhor Jesus, pregaram o Evangelho, e agora, segunda vez que Jesus volta, toda a multidão vem até ele para ouvir a sua palavra e para receber os seus milagres. E então nós entramos no capítulo 15 de Mateus, onde os anciãos, os escribas, vêm até Jesus e questionam ele, dizendo: olha, os seus discípulos quebram a nossa tradição, pois eles comem sem lavar as mãos. E Jesus responde para eles: e vocês quebram a palavra de Deus, vocês transgridem a palavra de Deus por causa das suas tradições. Jesus então vai dizer que o que contamina o homem não é o comer sem lavar a mão, não é o que entra, mas é o que sai, porque o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Jesus vai falar com eles: olha, bem profetizou Isaías sobre vós, hipócritas, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pedro, então, juntamente com os discípulos, chega até Jesus e pede que explique as parábolas. É interessante que uma coisa simples como essa, Jesus precisava explicar. Então Jesus vira e fala: olha, vocês também não entenderam que entra pela boca é digerido pelo estômago. Agora o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque é no coração que nascem todas as maldades. Quando Jesus sai dali, vem uma mulher cananeia e começa a adorar Jesus e começa a clamar, dizendo: Senhor, salve minha filha, que está endemoniada. Ele, porém, não responde nenhuma palavra, e aquela mulher vem atrás dele clamando, e os discípulos falam: Senhor, dispensa essa mulher. E Jesus fala: olha, eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Não é certo eu tirar a comida dos filhos e dar para os cães. E aquela mulher, prostrando-se, adora Jesus e fala: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus, então, vendo a fé daquela mulher, diz: mulher, grande é a tua fé, vai, seja conforme tu queres. E naquele mesmo instante a filha dela foi curada. Partindo dali, Jesus vai para junto ao mar da Galileia, e ali no alto do monte ele se assenta, e uma multidão vem até ele trazendo os seus enfermos, e Jesus cura a todos, e toda a multidão ficou maravilhada, porque os mudos falavam, os cegos viam, os coxos andavam, e todos então glorificavam o Deus de Israel. Chamando Jesus seus discípulos, fala: olha, eu tenho compaixão dessa multidão, eu não posso mandá-los embora, senão eles vão desfalecer pelo caminho. O que nós temos para dar-los de comer? E os discípulos respondem: nós temos 7 pães e alguns peixinhos. Então, mandando o povo se assentar, Jesus toma os pães e os peixes, agradece a Deus, entrega aos seus discípulos, e aqui acontece a segunda multiplicação de pães e peixes, e toda a multidão é alimentada.
E Mateus vai dizer que naquele dia os que comeram foram cerca de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E o capítulo 15 termina dizendo que, tendo ele despedido a multidão, ele entra no barco e vai para o território de Magadã. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Que Deus abençoe e até a próxima.